dia o rei mandou chamar os seus servos, convidar. Vai ter uma grande festa, mas todos rejeitaram o chamado. Estou muito ocupado para ir a essa festa. Então o rei mandou chamar de novo aquele mesmo povo que havia rejeitado. Ele mandou os servos reunir todo aquele que se encontra nos caminhos e valados. A mesa já está posta e o alimento não é de outro dia. É o maná perfeito que alcança o eleito que não rejeitou. Se você foi chamado, não entre pela via incorreta. Pois Brana é uma família, aqui você não entra, aqui você nasce nela. Percebo hoje também é tudo igual no mundo espiritual. Deus abençoe, irmãos. Amém. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder desfrutar das bênçãos que Ele tem derramado nesses últimos dias. E nesta manhã a gente tem a oportunidade de uma vez mais usufruir de tudo que o Senhor já tem feito através do ministério da esposa nesse tempo final. E gostaria de fazer uma oração antes mesmo de fazer a leitura da palavra. Querido Pai Celestial, bondoso Senhor, peço a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida de quem vai ouvir. Sei que o Senhor é o intérprete de Tua palavra. E através de um ofício profético que o Senhor tem dado, enviado para nós nesse tempo final. Ajude-nós a permanecermos fiel, Senhor, à voz do Teu mensageiro, à voz profética do Senhor, através deste ministério, Senhor, escriturístico, Apocalipse 10, do 8 ao 11. Que o Senhor dê continuidade falando conosco, repetindo aquilo que o Senhor já repetiu. Ser conosco, tome a primazia, tome a direção, e que Teu Espírito Santo tenha o controle de nossas vidas, dos ouvintes, que o Senhor adentre nos lares daqueles que já têm aberto a porta, Senhor, e que o Senhor tenha entrado, e o Senhor venha nesta manhã ter um companheirismo de revelação conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome de nosso Senhor e Salvador,
Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos ler uma escritura que se encontra em São Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 24 e o versículo 29. São Mateus, capítulo 24, versículo 24 e o versículo 29. Todos acharam? Vamos. Os irmãos estão acompanhando pela transmissão. Vai ficar na tela, né? Diz assim a palavra do Senhor: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e as potências dos céus serão abaladas. Nem somente esses dois versículos. Graças a Deus. Na escola passada foi falado algo e que às vezes eu quero fazer alguma correção, algumas correções. E às vezes a gente pega algumas informações e hoje, quando a gente busca, faz pesquisa no Google, existe muitas informações e às vezes tem informações que não são verdadeiras. E aí eu falei algo que eu quero trazer um posicionamento, um esclarecimento. Eu li duas escrituras na escola passada, Gênesis 1:14, e disse: Deus haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, seja eles para sinais e para os tempos determinados e para os dias e anos. Também li Salmos 19, versículo 1, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E coloquei mais uma escritura para ser 3 escrituras, essa que nós lemos. Aqui, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais. E no versículo 29, diz que logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Quer dizer, a lua não iria dar a luz do sol, ou seja, não iria mais manifestar a luz do sol. Baseado nessa escritura de São Mateus, até o ponto que eu quero chegar, eu vou voltar a fazer menção de algo que foi falado na escola passada, para ficar bem mais claro para os irmãos e fazendo correção, tá bom? A mensagem ungida dos últimos dias, parágrafo 44, o irmão Branham usa esse parágrafo, uma mensagem depois dos selos, já em 65 meses antes da partida do nosso profeta. No 44 ele diz: mas veja você, ele envia a chuva de volta ao nosso assunto, ele disse, de volta ao nosso assunto, sobre os justos e injustos. Jesus lhe diz agora, em Mateus 24, que seria um sinal do tempo do fim. Agora, se este sinal é para ser conhecido somente no tempo do fim, então ele terá que ser depois da abertura daqueles selos. Veio? É um sinal do fim. Isto seria quando estas coisas acontecem. Será no tempo do fim e será um sinal. Agora, para que os eleitos não estejam confusos com estas coisas. Você ver isto? Então deve ser revelado e exposto. Amém? Então o irmão Branham faz menção desses acontecimentos de Mateus 24, esses falsos ungidos, que os verdadeiros falsos ungidos, o pastor Osmar pregou uma mensagem, um verdadeiro falso profeta, né? Ele usa essa expressão. Então, um verdadeiro falso ungido
eleito, para enganar o eleito, teria que ser, diz o irmão Brando aqui, depois da revelação dos selos. Se nós formos observar, irmãos, o irmão Brando revelou os selos, a abertura dos selos foi em 63. Em 63, as mensagens anteriores do irmão Brando, ele estava pregando para o movimento pentecostal e já tinha juntado um povo. Em 63 já havia um ajuntamento de pessoas que cria na primeira e segunda etapa do irmão Brando, mas ele chama a atenção aqui que o sinal da aparência ser do eleito, do reprovado e do eleito ser tão parecidos seria depois da abertura dos selos. O irmão Brando usou muito para o movimento pentecostal, mas depois dos selos não se deve usar essa escritura para dizer que o movimento pentecostal é parecido conosco. Já dentro da primeira e segunda etapa, o movimento pentecostal era muito parecido com a primeira e segunda etapa. Mas quando chega depois da abertura dos selos, como os Estados Unidos não aceitou a terceira etapa, e depois da abertura dos selos vem a terceira etapa, tanto do esposo, a palavra revelada ali, quanto do ministério da esposa, aqueles que recebem aqui, então os que seriam ungidos, que seriam classificados como falsos ungidos, seria depois da revelação dos selos, então teria que ser dentro da terceira etapa. Então, esses parecidos aqui, nós precisamos entender, eu creio que mais adiante eu vou voltar a fazer menção, de gêmeos no ventre, e gêmeos de pai, gêmeos do mesmo pai, para você entender isso, e dentro do ventre da mesma mãe, porque foi o que aconteceu com Isaac, com Rebeca, que era um tipo de Cristo. Isaac e Rebeca, um tipo da esposa, teve filhos gêmeos dentro do ventre, que era Esaú e Jacó. Amém? Então aí você já vai entender que teria que ser depois dos selos. E se é depois dos selos, depois da abertura dos selos, e nos Estados Unidos não recebeu a abertura dos selos, não houve ali uma igreja que recebesse aquilo ali, então nós precisamos entender que isso viria a acontecer dentro do ministério da esposa, dentro do ministério de Apocalipse 10, do 8 ao 11, é que aparece o ventre de Rebeca, e que dentro deste ventre de Rebeca nós temos figura de duas nações. A gente pode fazer uma aplicação para os Estados Unidos e para o Brasil, mas tem figura ali de dois indivíduos, que é Jacó e Esaú, e você vai observar que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Já não é saindo da mensagem, mas falando do que vem sob inspiração, e que a gente vai falando e vai vindo, você vai ver que quando a igreja primitiva começou em Éfeso, você vai ver que eu deixei essa mensagem lá e saí para esse assunto aqui, que era iminente falar, porque era algo que estava acontecendo, né? Na escola passada, na semana passada e nessa semana, que aconteceu. Então, eu deixei o assunto lá, mas nós vamos voltar. E quando nós vamos voltar, nós já falamos um pouco lá que na igreja de Efésios, aos efesianos, aquela igreja que começou no dia de Pentecostes, já existia duas sementes dentro daquela igreja, porque ela foi perdendo o primeiro amor. Perdendo o primeiro amor, ela caiu. Quando ela caiu em Nicéia, foi colocado dentro do ventre dela, e já estava, o espírito do anticristo já estava trabalhando naquela igreja. Ela estava perdendo o amor. E quando ela perdeu o amor, que ela deixou a palavra e se envolveu com a política e a religião, existiam os verdadeiros irmãos, existia, mas houve a igreja, eu vou dizer assim, a igreja, sempre colocando a igreja, porque a igreja não é esposa. Já torno a dizer aos irmãos, voltando na mensagem passada, a igreja é os chamados para fora. Sempre coloque isso na sua mente. A esposa é aquela selada em Cristo, é chamada para dentro, é um selo em Cristo, tá? Porque eu vou falar algo que veio aqui agora para você entender. Você vai para Romanos 9, você vai ver que Paulo está falando que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú.
Quando a gente vai para a primeira era, segunda era, até a terceira era, Deus ele está combatendo um espírito que começa montado num cavalo branco, com um arco, mas não tinha flecha. E ele saiu para conquistar quem? A igreja. Ele saiu como sedutor. Ele saiu como o quê? Ele saiu como um homem que estava perseguindo e querendo seduzir uma igreja que estava casada. Vou usar essa expressão casada, porque estava unida com o Cristo. No dia de Pentecostes houve essa união. Não era precisamente o casamento que se trata da plenitude do casamento, mas era parte ali, quando Cristo deu a palavra para aquela igreja, ali já era potencialmente uma união que o irmão Brana pode usar em algumas passagens de mensagem. Ele diz que quando você dar a palavra, você está casado. Amém? Então, quando houve esse sedutor, esse conquistador que conquistou aquela igreja, Deus ali, ele disse: eu aborreço as obras dos nicolaítas. Você vai ver que a mesma expressão que Paulo usou no capítulo 9 de Romanos para Esaú, Deus usou através de Paulo para Esaú, dizendo: eu aborreço, eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Ele vem e diz, ali na primeira era, segunda era, que ele aborrecia as obras dos nicolaítas. Então você vai ver quem eram os nicolaítas. Nico significa homens ungidos com a mesma unção, porque tem o canal, tem a vocação dada por Deus, que é dado sem arrependimento. Então ele entrou no seio daquela igreja e começou a seduzir aquela igreja, conquistando aquela igreja. Então, assim como é aplicado a grupo, a igreja também é aplicado a indivíduo. Então eu aborreço Esaú. Então você vai ver que esse aborrecimento, nos dias que nós estamos vivendo hoje, Deus aborrece esse indivíduo que não valoriza a bênção da primogenitura da mensagem, que não valoriza a liderança da mensagem, que não valoriza a mensagem de uma só pessoa, que não valoriza aquilo que Deus tem feito, e ele sai para conquistar, tentando mostrar para esta igreja, e a igreja é convencida, a igreja cai, porque a igreja tem que cair. Aqui não cai é a esposa, mas a igreja cai. Por isso que o Espírito Santo tem brandado, é o clamor do Espírito Santo, porque isso veio não só nos dias do ministério do pastor Osmar, né? Ele passou para os ministros eleitos, predestinados, está dentro do coração do eleito, esse cuidado, essa vigilância, porque esse indivíduo ele vai rodear o eleito, para conquistar o eleito. Só que o eleito não é conquistado. O eleito resiste esse nicolaíta. O eleito resiste esse Esaú. Resistir não é perseguir. Eu até digo que o resistir é até amar. Mas amar e deixar o indivíduo seguir o caminho dele e não dar ouvido. Amém? Então você vai ver que aí a Escritura fala: eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Aí quando você pega a palavra aborreci Esaú, aí você vai ver: eu aborreço os nicolaítas. Amém? Então aqui o irmão Brana está falando que seria depois dos selos, ungido dos últimos dias, 44. Agora eu vou voltar a ler um parágrafo que eu li, a era de Laodiceia. Eu vou ler só o 141 parágrafo. Mateus 24 menciona sinal nos céus referente a este último dia, exatamente antes de Jesus vir. Eu gostaria de saber se vocês notaram recentemente que, para retratar justamente esta verdade sobre a qual temos discutido, essa verdade é que Jesus tem sido firmemente empurrado para um lado, até que nesta última era ele é expulso para fora da igreja. Recordem que na primeira época, a era, uma igreja com um círculo quase completo. De verdade, contudo, havia um pequeno erro chamado obra dos nicolaítas. Você presta atenção aqui uma coisa. Que a igreja que não é a esposa ela tem toda a luz do céu, toda a luz do sol projetada nela, porque ela é um tipo da lua. Mas a igreja, ela já não tinha, ela não começa com uma lua cheia
de Cristo, cheia de luz. A igreja ela já começa com uma margem de erro, porque tem dentro da igreja o nicolaíta, tem dentro da igreja o Esaú. Mas a esposa não tem Esaú, a esposa tem Jacó, é um grupo composto de Jacó. Mas a igreja é mista. É isso que o irmão Bruno está mostrando, ele vai jogar aqui para as eras, e você vai ver uma coisa interessante aqui, chamado obra dos nicolaítas, que impediu que o ciclo fosse completo. Os nicolaítas impediram que o ciclo de luz, ou seja, que a luz do sol projetasse, toda a luz do sol fosse projetado na igreja. Quem é que impede? O nicolaíta, o pastor, o falso ungido, o falso Cristo, aquele que toma a liderança, tirando o sol, colocando o sol para fora da igreja, não deixando o sol refletir em sua totalidade na lua. É isso que o irmão Bruno está mostrando aqui. Então, na era seguinte, mais trevas se arrastaram mais para dentro do ciclo, até que a bola de luz brilhou menos, e as trevas cobriram mais o ciclo. Na terceira era foi coberta ainda mais. Na quarta era, que foi a idade das trevas, a luz tinha quase se extinguido. Agora o irmão Bruno usa essa expressão quase se extinguido. Por quê? Quase se extinguido e se extinguiu porque os irmãos na era das trevas foram mortos, aquela igreja caiu. Então houve a era das trevas, depois de 3 eras da igreja, quando chega a era dos mártires ali, né? Então houve trevas total. Então você vai ver que a igreja começa com luz total, ela vai perdendo luz quando chega na quarta era da igreja, ali começa uma treva total, um eclipse total. Mas começa aqui a gente vai entender mais adiante aqui, posicionando, que existe 3 fases de um eclipse. E existe 3 tipos de eclipse lunar, que é uma coisa que eu não tinha visto ainda. É igual na perfeição, existe justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Aquilo ali é parte de luz, justificação é uma luz, parte do sol, santificação é outra parte do sol. Quando chega o batismo com o Espírito Santo, genuinamente, sob o fundamento da palavra, aí não é parte, é toda a luz do sol, projetada nesta igreja, ou seja, nesta esposa. Amém? Você vai entendendo aqui, o irmão Bruno lendo aqui, que é isso que ele está falando aqui na era. Aí ele vem e diz assim: agora pense nisto, a igreja brilha com a luz refletida de Cristo. Ele é o sol e a igreja é a lua. Assim, este ciclo de luz é a lua. Ela tem decrescido de uma lua cheia na primeira era, apenas um fragmento na quarta era. Porém, na quinta era, ela começou a crescer. Você presta atenção que quando o irmão Branham fala de um pequeno fragmento, aquilo que eu falei para vocês, que existia um grupo pequeno de irmãos ali que estava resistindo os nicolaítas. E muitos deles, resistindo os nicolaítas, eles foram mortos. É esta pequena luz ali. Amém? Os que resistem. Na sexta era, ela desceu um grande passo de crescimento. Uma parte, você vai ver que ela começa perdendo. Aí depois, na quarta, se tivesse aqui um quadro, né, tivesse aqui o cartiçais para você entender. Depois da quarta era da igreja, ela começa a ganhar de novo. Deus levantou Lutero, Wesley. Quando ela estava crescendo na era de Laodiceia, quando veio o eclipse total de Laodiceia, quando o Papa visitou, aí você vai entender, quando o Papa visitou Jerusalém, visitou os Estados Unidos, o que foi que houve? Um eclipse total em 64, diz o irmão Branham. Aonde estava o sol? O sol estava do lado de fora da igreja. Então, se a lua reflete a luz do sol e o sol está do lado de fora, ao ponto de não ter mais luz ali dentro, então quando chegou a abertura dos selos, a era de Laodiceia, a pequena luz que ela tinha ali,
que era ainda uma primeira e segunda etapa na etapa, e o próprio irmão Branham que estava ali. Quando chega a terceira etapa, eles colocaram Cristo para o lado de fora. Colocando o Cristo para o lado de fora, aí ela entrou em um eclipse total, trevas total naquela igreja, porque deixou o profético e entrou o nicolaíta, que dominou aquela igreja. Daí nós passamos 40 anos depois da partida do irmão Branham sobre esse ofício sacerdotal de eras da igreja. Outra coisa interessante, 7 eras da igreja é Cristo como sumo sacerdote andando no meio da igreja. Ele começa com o profeta lançando o fundamento. Quando Paulo sai de cena, entra esses ofícios sacerdotais, que são os nicolaítas trabalhando dentro da igreja com parte da palavra, porque toda palavra um sacerdote não pode ter sem o profético. E glória a Deus. Então termina a última era da igreja, termina a era sacerdotal do amor fraternal, porque ela rejeitou pedra de coroa, o amor divino. O profético não é sacerdotal, o profético é divino, o profético é Deus mesmo, é o amor ágape. O amor fraternal está abaixo e o amor ágape está em cima. É o amor profético, é o amor do próprio Deus, corrigindo, ensinando a sua igreja e repreendendo os da falsa. Quando você ouvir eu falar igreja, você tem que entender, não tem como a gente excluir esta palavra igreja dos que começam, e Deus começa trabalhando. Você começa como uma igreja, aí você termina como uma esposa, e a tua segurança não está em ser uma igreja desta mensagem, a tua segurança está em ser esposa dessa mensagem. Como esposa você é selada, nenhuma condenação há para aqueles que estão selados nesses selos. Por isso os que não foram selados, a gente usa essa expressão porque depois da morte do mensageiro, Deus recolhe os selados, mas existe um pequeno espaço de tempo que a gente vê neste parágrafo citado pelo irmão Branham, que Deus sela os fiéis àquela mensagem, o mensageiro. E glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não tem um outro lugar aonde o selo, e aonde Deus está selando, e aonde os que já estão selados por eleição e predestinação, dentro da alma, até o cálice transbordar aqui fora. Você sabe o que significa isso? Às vezes tem indivíduo que tem uma alma, o pastor Osmar pregou uma mensagem que o eleito demora tempo a reconhecer quem ele é. E muitas das vezes lá dentro da alma ele é um eleito predestinado, mas ele ainda está aprisionado a algumas coisas do seu próprio espírito, da sua própria carne, e a palavra de Deus vem, esse caminho santo, Deus vai, até que o que está dentro transborda aqui fora. Aí já não é só uma alma selada, aí já é um corpo, um espírito e alma selado. Tem pessoas que eu não tenho medo de dizer isso. Tem uma alma com um selo dentro, mas tem um corpo que ainda não está, tem um espírito que ainda não está. Começando no movimento pentecostal, o espírito desceu sobre a carne, foi para uma dimensão espírito da primeira e segunda etapa, mas nós estamos num tempo de dimensão espiritual, onde Deus está selando na alma, e Ele começa uma obra de dentro para fora, até que o corpo transborde aquilo que está dentro. Aí isso já é um casamento perfeito e completo, onde tem namoro, onde tem noivado, tem um casamento. Mas você pode ter namoro e não ter noivado, você pode ter noivado e não ter casamento, mas duvido você ser casada e não ser uma noiva, não ser uma esposa, não ser uma namorada de Cristo. E glória a Deus, amém? Deixa eu ver se eu chego aqui onde eu quero, para poder posicionar aqui para os irmãos essas fases do eclipse. No 7º estágio, as trevas totais vieram, quando o Papa VI, né, diz o irmão Branham aqui, foi para a Palestina fazer uma viagem santa a Jerusalém. Ele foi o primeiro Papa em todos os tempos a ir a Jerusalém. O Papa esse mesmo veio aos Estados Unidos. Outra mensagem o irmão Branham fala, tá? Paulo VI, Paulo foi o primeiro mensageiro, e este homem leva este nome. Note que é sexto o número do homem. Isto é mais do que uma coincidência. Quando ele foi a Jerusalém, a lua ou a igreja entrou em trevas total. Cumpriu São Mateus, que eu li para vocês, 24.
Cristo do lado de fora e a igreja em trevas. Se cumpriu em 1964, isso estava em evidência. Agora, Deus estava mostrando no céu sinal que o povo americano, as religiões do dia não estavam vendo. O que significado tinha aquele eclipse? Agora lá foi um eclipse total. Amém? Vamos mais um pouquinho. Este é ele, é o fim. Esta geração não passará até que tudo tenha sido cumprido. Ora vem, Senhor Jesus, venha depressa. Diz o irmão Brano a expressão de João em Apocalipse. Ora vem, Senhor Jesus. Agora você está acompanhando no quadro, vou ler aqui. Eu falei aqui, mas vou ler aqui. Existe 3 tipos de eclipse lunar. Existe o eclipse penumbral, preste atenção nessa palavra, que às vezes eu sou pobre de português, mas está no quadro para você ver, depois você pode pesquisar. Penumbral, primeiro, é um pequeno, vai em uma fase, vai só aumentando. Vem o parcial e na terceira fase vem o total. Você vai ver que o eclipse de setembro que teve aqui, que eu me expressei dizendo que foi total, não foi total, tá? É isso aqui que eu faço uma correção. Foi apenas em determinadas regiões do Brasil e é classificado para o Brasil como um eclipse penumbra, que é penumbral. Você vai explicar, eu até botei aqui um desenho para que você está em casa, você acompanhar. O que significa isso? Significa que uma sombra, uma penumbra, é como se você tem um vidro nítido e você coloca uma película, e você já vai ver a coisa não nítida. Isso é chamado de penumbra. Eu vou dar essa explicação mais aqui no fim. Aí vem, diz, o que é penumbral? É a maior parte da lua que recebe luz solar mais uma parte sutil. Irmão, isso aqui que é interessante. Você sabe que essa palavra sutil está dentro da Bíblia como característica satânica. O diabo, a serpente era sutil, e o diabo é sutil, e os nicolaítas são sutil. Eles são tão parecidos que quando eles não conseguem, se tem alguma diferença, que para ele ser parecido, aquilo não vai afetar a fé dele e o intento maligno dele, ele faz só para enganar, porque ele é sutil. Quer dizer, no eclipse penumbro significa que a maior parte da lua, lembra da primeira era? A maior parte da lua recebe a luz solar, mas, olha aqui, peguei isso no Google, tá? Mas uma parte sutil fica na sombra da Terra. Vou mostrar num desenho aqui, que no eclipse lunar, ei, glória a Deus. Eu não vou nem falar, não. Eu vou deixar aqui para mostrar no desenho, para mim não correr o risco de falar uma coisa aqui, lá embaixo pode até estar outra, tá? O eclipse parcial, que significa um eclipse parcial? Parte da lua é coberta pela sombra da terra, enquanto o restante recebe a luz solar. Então você vai ver aí que o sol vai perdendo espaço na lua. Às vezes você olha, você vê só uma parte da lua, você não vê mais uma lua cheia, clara numa noite de luar. Você está entendendo? Você vê só uma parte da lua. O que significa aquilo? Que ela está recebendo só parte de luz do sol. A outra parte que você não vê é porque está em trevas. E parece mentira se a gente fazer uma aplicação quando o pastor Osmar morreu. Esse eclipse que veio em setembro, esse eclipse que veio, já foi um sinal, Deus mostrando que parte do ministério desses pastores, desses membros, todos, vamos incluir todos e até nós já estávamos dentro de uma mensagem penumbra, já estávamos na sombra, entrando na sombra de um suposto eclipse mais adiante parcial, e até que viesse o total e nos pegasse. Aí quando o total viesse, aí já era Cristo fora completamente. Você está entendendo? E o que é um eclipse lunar total? A lua fica totalmente coberta pela sombra da terra, não recebendo luz solar. Ô irmão,
Você sabe o que foi que aconteceu com os nicolaítas nos dias de Moisés? Você sabe o que foi que consumiu? Deus disse para Moisés: eu vou destruí-los. Afasta, te afasta. Sabe o que foi que destruiu ele? Deus abriu a terra. Você sabe que vai consumir esses líderes, esses homens conquistadores que estão conquistando, tirando a liderança, colocando o sol à parte, porque liderança é o sol é a nossa liderança, o sol é a mensagem de uma só pessoa, o sol é o profético. Se você tira a mensagem de uma só pessoa, você não tem mais o quíntuple de Efésios, você só tem 4. E não adianta você querer colocar a mensagem de uma só pessoa num sacerdotal, porque aí é nicolaíta, é pastor sobre pastor. Por isso que você viu o que foi que aconteceu aqui no norte, nesse eclipse, nesse momento de transição desse eclipse, de setembro a outubro, que estava acontecendo uma grande confraternização sobre as bases do amor fraternal, e um homem que queira ou não queira, eles têm que entender que é o líder deles, veio, eles fizeram uma recepção e estavam em companheirismo, enquanto Deus estava mostrando no céu que aquilo ali era o quê? Era um eclipse penumbra. Eles estavam saindo da luz do sol e entrando na sombra da terra. De uma sombra da terra significa que a terra vai consumir. O Mombrana pregou uma igreja enganada pelo mundo, e é o mundanismo que vai entrar na vida, no ministério desses homens que colocam a liderança de Deus para fora de sua igreja. Talvez eles ouvindo essa mensagem, como tem alguns que com medo, devido à resistência do próprio Espírito Santo, eles colocam a igreja para ouvir. Coloca ainda um CD uma vez ou outra para ouvir. Mas isto não é o suficiente. Isso não é o suficiente. Penumbra, só mais uma explicação de penumbra. Penumbra, uma situação em que a incidência de luz é baixa, ocorrendo geralmente ao amanhecer ou ao anoitecer. Lembra quando o irmão Branda veio? O eclipse... Os eclipses e as igrejas como estava, não era nem dia e nem noite. Agora você vai ver, quando um eclipse entra, é um eclipse que acontece não um eclipse numa claridade de dia, parcialmente o céu só fica nublado, você nem percebe, tem coisas que você não dá nem para perceber. Como diz o irmão Brana, né, ele usa uma expressão, até usa através de um binóculo, né? E aí você está aqui, você não sabe o que está acontecendo aí em cima. Às vezes você está dentro da igreja e não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Eu não sabia. Quando Deus levantou o pastor Mendes, eu sou humilde. Eu cheguei ao ponto até de dizer, de pedir oração na igreja de Castanhal. Vamos orar pelo pastor Mendes. Porque eu não sei, eu penso que o pastor Mendes, assim, ele está sendo muito duro. Mas eu não entendia. Eu já estava ali na sombra, no penumbra de um eclipse. Não estava vendo. Estava tendo pouca visão. Por isso que eu sempre digo para os irmãos, quando você não entende, não está entendendo o que você ouve, fique quieto. Fique quietinho, deixa que você vai, se você for eleito predestinado, Deus vai te abrir os olhos. Você está entendendo? Eu digo, meu Deus, o que é que está acontecendo? Isso está acontecendo alguma coisa. Por hora eu olhava para o pastor Mendes, eu via que não era o pastor Mendes. Tinha discernimento que não era, não podia ser só o pastor Mendes. Amém? Mas porque eu estava já nesse penumbra aqui. Minha visão estava se escurecendo. Ainda bem que Deus rapidamente usou o colírio. Me deu uma visão de águia, renovou as minhas forças, a minha visão. Porque somente a águia, somente os eleitos que é tipificado em águia, eles não vão entrar em trevas total. Mas os demais vão. Aí vem aqui. Aí eu coloco aqui no entardecer, porque o que aconteceu aqui foi no entardecer. Esses eclipses que houve foi no entardecer. No entardecer significa o quê? Saindo da luz e entrando nas trevas.
Quando deixa a liderança de Deus é sair do sol e entrando nas trevas. Você pode até permanecer na igreja em trevas, mas você deixa a liderança do sol, que é Cristo. É isso que significa penumbra, significa meio obscurecido ou escurecido. Aí a palavra. Eu coloquei na tela aí um eclipse lunar e a gente vê que entre o sol e a lua tem o planeta Terra. Então o sol refletindo a luz sobre o planeta Terra, quando a lua está num alinhamento lá por trás que ocorre o eclipse, existe justamente essas três fases. A lua pode, todo eclipse total, ela não começa com total, ela começa com penumbra, vai para o parcial e depois vai para o total. Assim também, quando a igreja está ganhando luz do sol, o sol vai entrando na igreja. Isso aconteceu com Lutero. O sol começou a entrar na igreja, Lutero recebeu uma parte de luz. Quando veio Wesley, recebeu uma outra parte de luz, o sol voltando à igreja. Quando chega no movimento pentecostal, eles estavam quase completo de luz. Mas aí, quando veio o ministério do irmão Brana, foi tão rápido, diz o irmão Brana, que ela entrou em trevas total em 63, quando rejeitou Cristo, que traria a luz para ela ser uma igreja cheia da luz do sol. Amém? Você entendeu, né? Coloquei uns desenhos aí, mas tudo que está aqui foi o que eu já falei, tá? Aí você vai ver ali no desenho, que se você depois for ouvir a mensagem, você pode até parar e você vai puxar se for no telefone, você pode puxar o zoom aí, ou se for em vídeo, eu acho que nem dá, né? Mas você pode bater aí eu uso foto, né? Que eu não sei nem chamar o nome daquela, como é o nome? Sprint? Não sei o que é. Isso é em inglês, né? Sou pobre, né? Aí depois você puxa o zoom e você vai ver. Agora vamos passar aqui. Eu já até falei tudo isso, seria bom até eu pular isso aqui, né? Eu quero só chamar a atenção para algo aqui. O mês, 7 meses depois da partida do pastor Osmar, 17 de setembro, uma coisa que eu descobri fazendo esses estudos, que o mês de setembro é um mês profético. Por que um mês profético? Porque ele está num calendário de 30 dias. O irmão Brano, em todas as suas mensagens, ele diz que existe o calendário profético, ele é o 30 dias no mês. Irmão, é uma coisa interessante. Eu chamo a atenção para você, que eu almejei tanto pregar ainda acerca do calendário com o pastor Osmar vivo, porque eu queria, antes de pregar, mostrar para ele. Eu cheguei até a falar para ele ainda que eu tinha um assunto que eu queria consultar ele. E você sabe que setembro e abril, nesse calendário nosso, eu tenho 2 calendários. É bom até falar isso aqui, mesmo que eu não termine aqui para posicionar, que o calendário setembro, ele é do mês, ele tem 30 dias no mês, que é um mês profético. 30 dias é profético. Profético, diz o irmão Brano. Você pode pesquisar, procurar lá, pode colocar no Google a palavra profético, você vai ver que o irmão Brano vai falar muito desse calendário profético, que é 30 dias no mês. Se você for setembro ele é um mês profético. Outra coisa interessante no mês de setembro, que no antigo calendário romano, porque esse já é uma reforma do antigo calendário, no antigo calendário você vai observar que o mês de setembro, ele é o mês 7 no antigo calendário. Por que, irmão, o mês 7? Por isso que a palavra setembro tem 7, setembro. E você vai ver que nesse mês 7 tem o BR, tanto do Brasil como tem o BR de Brana. E não é coincidência essas coisas acontecer. Deus levantou o ungido aqui, o pastor Osmar, foi ungido com essa unção dos selos, Cristo ungiu ele, e justamente ele é do mês de setembro. Tá? O mês de abril, no antigo calendário, o mês de abril, ele é um mês de 30 dias também, dias proféticos. Às vezes surge uma pergunta, então por que a abertura dos selos foi em fevereiro 28? É tremendo isso, né? Porque era um mês gentil, e o mês gentios, Deus tinha uma palavra para os gentios que Deus iria abreviar esse calendário. E esses 2 últimos dias, que é chamado de 2000 anos, eu entendo que até nisso Deus tinha um propósito. Era encurtar, e ele não vai encurtar só os 2000 anos, como ele encurtou até o mês que ele veio em 28. Agora você diz, mas irmão, não é encurtar, porque não tem 30 dias nesse mês. Sabe por que não tem? Porque esse mês é do calendário romano pervertido, calendário gentil, mas no calendário profético, que o irmão Brana defendeu, esse calendário profético, o mês é de 30 dias. Amém?
Então, se entende isso aí porque a gente não tropeça em nada. E a gente tem que ver Deus em tudo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, penumbra é uma definição saindo da luz para a sombra, ficando sem luz, escuro, noite, escurecer, escuridade, escuridez, negrura, obscuridade, obscurecimento, sombrio. Ele entra no vale da sombra e da morte. Ainda está na sombra da morte, porque a morte vai vir mais lá na frente, que é no total. É uma pessoa que está doente, uma pessoa que está ali já numa UTI. Vai doente, vai para um estado de UTI até que chega a morrer. Isso já é a morte. Amém? Então é isso que significa. Então, o eclipse que aconteceu, eu li isso aqui, seria bom até eu pular aqui para me chegar aqui um pontinho, mas seria muito bom se eu lesse, né? Porque caiu também na constelação de peixe, e peixe está ligado, eu falei aos irmãos, está ligado à água, e água está ligado a povos, e peixe representa o cristão, né? E então, nesse setembro de 2024, no outubro, setembro é conhecido como um eclipse penumbra, e em outubro é chamado de um eclipse parcial. Então, eu vou pular isso aqui, não vou nem ler as outras coisas que eu li, tá? Poderia, que tem muita coisa boa para falar aqui, se eu poderia refletir, né? Poderia repetir, na verdade, para os irmãos entenderem que às vezes tem escola que um não pega, né? Aí o outro já pega, seria muito bom se eu repetisse isso aqui, tá? Então, houve essa confraternização. Olha, meu tempo já terminou. Tem 10 minutinhos ainda, né? E aí eu usei o número 13, deu uma sexta-feira 13 nesse mês de setembro. 6 é o número do homem, 13 é o número da mulher. Fiz uma tipificação lá no ano 2013, no Jubileu dos Selos. Pastor Osmar veio, né, pregou a mensagem de jubileu. Quem estava no poder, uma mulher. Que partido? 13, uma mulher no poder. Aquilo que o irmão Brana pensou que fosse acontecer nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, uma mulher. Isso não significa que não vai acontecer nos Estados Unidos, né? Hoje é a igreja que está controlando, é uma bruxa, é uma mulher, diz o irmão Brana, que está controlando os Estados Unidos, amém? E digo para vocês, e qualquer igreja, mesmo no Brasil, que deixa a liderança de Cristo, ela tem que ir para ela entra numa média, ela entra numa profetisa, uma mulher, ela entra no ministério de feitiçaria também, porque tanto a mãe quanto as filhas estão envolvidos nesse pecado aí. Tem que ser, não adianta. Não tem como eles ficarem exclusos disso, tá? Aí eu coloquei aqui, que eu falei na escola passada, que foram 3 pastores que visitaram em 2005 Franca, e eu fiz uma aplicação, não foi 3 pastores, eu disse assim, mas foram 3 magos. Por que eu fiz a observação? E justamente 3 testificam. E aqueles 3 magos foram para testificar para aquele povo ali que o Messias estava ali, que o rei estava ali. Você vai ver que nenhum desses pastores eles conseguiram ver a luz total de Cristo, a terceira etapa. 2 já partiram, tem um que está no anonimato aí e ninguém nem ouve falar dele, né? Então quer dizer, não são pastores. Eu não vou nem dizer que são pastores, são magos. E magos é um tipo de espírito que a Bíblia chama de médio dentro da Bíblia. Foi o que Saul consultou, é o que esses membros Saul consultam. Eles permanecem na igreja, mas eles não ficam com Cristo. Eles não consultam o profético através do profético vivo. Claro que isso é importante a gente falar isso. E ele quis o profético, mas através de uma mulher. E hoje você não tem que querer o profético através de uma mulher. Você tem que ouvir o profético através do homem, e o homem é a liderança que Deus nos deu. Amém? Isso não quer dizer que hoje um pastor, um evangelista não pregue a mesma mensagem, mas você tem que ter em mente que se você for ver você não pode ver o irmão Adaí, você não pode ver o pastor Mendes, você tem que ver um. Você entende? E ainda tem um mistériozinho aí que eu não vou falar. Não vou falar não, porque eu vou deixar para Deus revelar. Porque a mensagem de uma só pessoa sempre foi a mensagem de uma só pessoa. E sempre será. Amém? Falta 5 minutinhos.
Glória a Deus aqui. Então eu falei do planeta Netuno, que foi visível no céu em setembro. Esse planeta Netuno, só falar alguma coisinha desse planeta Netuno aqui para você ver. E depois o irmão Brana disse que os nomes têm significado. Você pode ver o significado do nome de alguns ministros desse, inclusive esse que tomou o lugar do pastor. A gente não fala isso para ser direto, com o homem, mas mostrando o espiritual. E você vai justamente observar que esse Netuno, ele é o 8º. Ele é um planeta que faz oposição ao Sol. O Sol fala da liderança de Deus, um homem só. Qualquer planeta além do Sol, ele não é o líder, não é o que reflete luz sobre a igreja. Ele vem fazer oposição. E Netuno é um planeta frio. É um planeta que representa a morte. O Sol, ele é um planeta quente, que representa a vida. Tá? Glória a Deus. E esse planeta Netuno foi visto, ocorreu na noite do dia 20 de setembro, uma sexta-feira. Sexta-feira. Por que o número 6 numa sexta-feira? Tá? E ele vai saindo da sexta-feira, foi visto até o sábado, o melhor período para se observar o planeta Netuno. Netuno é o 8º sucessor do planeta Sistema Solar. Netuno representa o amor universal, que é o amor fraternal. Ele está ligado às emoções, percepções, ilusões, desilusões, confusão. Na mitologia, Netuno é chamado e foi dado o nome de Netuno porque é conhecido como um deus romano do mar, das fontes de água. Irmão. E aí a pequena Belém, aí o irmão Brana vem e diz assim, os nomes têm significado. Se você é curioso, se você é eleito, predestinado, consulte ou veja esse significado que eu já juntei para você aqui. Significado deste planeta que foi visto nesse eclipse, entre esses dois eclipses que houve, e depois você veja o significado do nome do sucessor do pastor Osmar e veja se não tem o mesmo significado. Tá? E a gente não diz essas coisas para ser ruim, para ser mal, porque o irmão Brana usa o nome até de Papa, ele citou nomes. Às vezes a gente não quer citar nomes, mas você vai ver o significado lá, você vai ver que são os mesmos significados. Assim como o Netuno está ligado, o significado ligado a Roma, ligado às águas, significado ligado às águas, assim também, pegue esta mensagem aqui, porque a pequena Belém, eu vou citar o nome de 2 líderes que esteve aqui, um daqui e o de lá que se uniu aqui. Aí você já sabe, quando eu digo citar nome, é significado dos nomes. E você vai ver que um tem significado de arqueiro, tem arco, mas não tem flecha, porque a flecha é a mensagem de uma só pessoa. E se você ver o significado do outro, é isso aqui que eu estou falando para você. Você vai ver, ele é banhado pelas águas. Foi banhado pelas águas. Mas são águas escuras, obscurecido. Pesquise o significado do nome e depois fique com isso aqui, vou terminar lendo isso aqui. Porque a pequena Belém, parágrafo 78. Palavras, nomes, eles têm significado. Muitas pessoas não creem nisso, mas é verdadeiro. Se os nomes não tivessem algum significado, por que o nome de Abraão teve que ser mudado para Abraão? O nome Abraão mudado para Abraão? Porque Sarai teve que ser trocado para Sara? Porque Paulo teve que ser trocado para Paulo? Saulo para Paulo? Porque Simão teve que ser trocado para Pedro? Veja só, todos esses têm significado, tudo tem significado, nome tem significado, pesquise o significado do nome dessas lideranças. E muitas das vezes diz o pastor Osmar numa mensagem, que a pessoa tem um nome bom, mas tem uma unção mal dentro dele, e aí por isso que Deus fez mudança de nome, porque tinha pessoas que tinham nomes e Deus teve que fazer mudança. Amém? Então tem pessoas que têm um nome bom, mas tem uma índole e uma unção má nele. Amém? Então Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.